Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Gotardo, Estado de Minas Gerais. Senhor Genésio Martins Neto, vereador pelo PTB, presidente. São Gotardo, 28 de fevereiro de 2014. Jefferson Leite, brasileiro, casado, portador do título de eleitor 0261-2645-0213, residente domiciliado na rua Antônio Teixeira do Carmo, número 161, Centro, São Gotardo, Minas Gerais. Venho, através desse, solicitar a essa Casa Parlamentar e à mesa diretora que remeta ao ofício solicitando ao chefe do Poder Executivo que forneça o endereço da Fundação Municipal de Saúde, seu CNPJ e extratos de sua conta bancária, onde está sendo depositados os recursos doados pelo senhor Seja Eduardo Sequita, referente a seu salário mensal de prefeito, que em carta formal e assinada pelo mesmo e pelas seguintes testemunhas, senhora Constância Rezende Bonvicini, Lauro Wilson Prados Lima, Arthur Machado Galvão, Ivone Augusto de Oliveira, Carlos Alves de Camargos e Adelmo Lucas Mendonça Neto, datado e com reconhecimento de assinatura no cartório em 28 de setembro de 2012, durante o período eleitoral, reconhecido pelo cartório de notas de São Gotardo, Minas Gerais, conforme cópia em anexo. Tal solicitação se faz necessário, uma vez que estas pessoas assumiram compromisso formal com o nosso povo, e com isso penso que várias pessoas durante o período eleitoral acharam essa proposta maravilhosa e podem até ter votado no atual prefeito, em virtude de sua bondade endossada por seus companheiros e companheiras, aqui citados. Assim sendo, senhor presidente, venho pedir que remeta esse requerimento também ao Ministério Público, para que o mesmo também apure tal fato, o que eu também encaminharei, no compromisso de não deixar com que a comunidade de São Gotardo seja enganada. Sem mais para o momento, antecipo os meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jefferson Leite, suplente vereador PMN. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Gotardo, Minas Gerais, senhor Genésio Martins Neto. Jefferson Leite, brasileiro, casado, portador do CPF número 491-686-816, dígito 15, RGMG 5433960, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, residente domiciliado na cidade de São Gotardo, Minas Gerais, na rua Antônio Teixeira do Carmo, número 161, Centro, CEP 38800, vem à presença de Vossa Excelência, com supedâneos no que prescrevem os artigos 14 da Lei Federal 8.429/92, artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei nº 201/67, artigo 312 da Lei Federal 2.848/40 e artigo 4º, inciso H da Lei 4.898/65, oferecer a presente denúncia e requerer investigação por cometimento de possível ato ilícito tipificado como crime de responsabilidade, improbidade administrativa e desvio de poder, em face do prefeito municipal, senhor Seja Eduardo Sequita, o que fazem em conformidade com os fatos e fundamentos expostos a seguir. Dos fatos, é de público conhecimento que o atual prefeito municipal de São Gotardo, Seja Eduardo Sequita, em razão do seu cargo, teria autorizado a funcionários públicos municipais a prestarem serviços de escavação, utilizando maquinário público de propriedade do município de São Gotardo, Minas Gerais, para a realização de obras particulares, conforme fotos em anexo. Conforme noticiado pelas redes sociais, em sede de tantos boatos, apurou-se que os funcionários, com o conhecimento e a anuência do prefeito municipal, utilizaram-se do maquinário a ele destinado para realizar serviços particulares. Contagiado por péssimo hábito de utilização de coisa pública em prol de interesses particulares, provocando enriquecimento ilícito e dano ao erário,
sendo o particular que recebeu a prestação dos serviços como maquinário de propriedade do município de São Gotardo e funcionários públicos, pelo qual nada negou, estaria a pessoa de Jorge Fucuda. Tal prática ilícita contou com autorização expressa do prefeito, o que não poderia ser diferente, pois além de utilizar máquina pertencente ao patrimônio público municipal, tratava-se de vantagem direta concedida a seu primo. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos é crime de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, de acordo com o Decreto-Lei 201/67. Mesmo que a finalidade do uso da retroescavadeira seja para atender as famílias de baixa renda ou pequenos produtores rurais, o denunciado não se valerá de tal benefício, pois o mesmo é proprietário de grandes empreendimentos, inclusive proprietário do grupo Agrofac, localizado na Avenida Abaeté, povoado de Agrovila, São Gotardo, Minas Gerais, onde ocorreu a prestação dos serviços. O combustível, a manutenção da retroescavadeira e o pagamento dos servidores municipais correram sempre por conta do Tesouro Municipal, ou seja, do dinheiro que deveria ser aplicado em favor desta comunidade em melhorias na educação, saúde, esporte e segurança, constituindo-se tal prática no indevido favorecimento de agente público para aliado político, com inegável enriquecimento ilícito, como se examina a seguir. Insta a salientar que, além de violar os princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, bem como de crime de responsabilidade e improbidade administrativa, há indício de que os denunciados violaram as leis ambientais, segundo boatos, não portando de licenças ambientais. Do direito, prevê o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Nestes termos, todo aquele que no exercício de cargo público cometer atos cominados como improbos, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, estará sujeito à indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Artigo 5º, parágrafo 5º também da Constituição Federal de 1988. Regulamentando este dispositivo constitucional, temos a Lei 8.429 de 1992, que traz as sanções a serem aplicadas quando da prática de ato de improbidade administrativa por qualquer agente público ou terceiro beneficiado. Para os fins dessa lei, considera-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em qualquer entidade pública, ou mesmo privada, desde que o Estado concorra com mais da metade de seu patrimônio. Neste conceito está inserido o prefeito municipal. Como se vê, dentre os deveres do servidor público, ressai o direito de probidade, que, segundo Eli Lopes Meireles, está constitucionalmente integrado na conduta do administrador público, como elemento necessário à legitimidade de seus atos. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 1993, 19ª edição, página 91. Discorrendo sobre o dever de probidade,
Diógenes Gasparini, pondera que esse dever impõe ao agente público o desempenho de suas atribuições sob pautas que indicam atitudes retas, leais, justas, honestas, notas marcantes da integridade do caráter do homem. É nesse sentido, do reto, do leal, do justo e do honesto, que deve orientar o desempenho do cargo, função ou emprego junto ao Estado ou entidade por ele criada, sob pena de ilegitimidade de suas ações. Direito Administrativo, Saraiva, terceira edição, página 51. O dano ao patrimônio público municipal, por sua vez, caracteriza-se em três vertentes: a utilização ilegal de bem público, a utilização ilegal do trabalho de servidor público e o custeio pelos cofres municipais do serviço indevidamente prestado, desvio de finalidade. Os denunciados se utilizaram de bens e servidores públicos municipais com prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito próprio, têm o seu comportamento infracional tipificado no artigo 9º, caput, e incisos 4º e 12, e artigo 11, caput, e inciso 1º da Lei nº 8.429/92. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, e notadamente: quarto, utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por estas entidades. 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente: primeiro, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso naquele previsto na regra de competência. O denunciado que permitiu voluntariamente a ocorrência do dano encontra a sua conduta ilícita prevista no artigo 10, caput, e incisos 2º e 13, e artigo 11, caput, e inciso 1º da Lei nº 8.429/92. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens e haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente: segundo, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Artigo 11, já transcrito. As sanções para tais práticas infracionais estão elencadas nos incisos do artigo 12 da mesma lei. Artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica,
está o responsável pelo ato de improbidade, sujeito às seguintes combinações. Primeiro, na hipótese do artigo 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Segundo, na hipótese do artigo 10º, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Terceiro, na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. O dano ao patrimônio público municipal, por sua vez, caracteriza-se em 3 vertentes: a utilização ilegal de bem público, a utilização ilegal do trabalho de servidor público e o custeio pelos cofres municipais do serviço indevidamente prestado, desvio de finalidade. Todos os atos do agente público devem estar pautados pelos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, não em normas e critérios pessoais. Desatendê-los significa comprometer a validade e a legitimidade da gestão dos negócios públicos, podendo o agente público ser responsabilizado no âmbito administrativo, civil e penal, cause ou não prejuízo ao erário, havendo ou não enriquecimento ilícito. Aqueles que desrespeitam as normas legais fazendo uso de seu cargo, em flagrante desrespeito aos princípios da moralidade, devem arcar com os rigores impostos pela lei. Eis que são atos que não respeitam o regime jurídico-administrativo atinente ao serviço público. O Estado constitucional democrático de direito é aquele onde o Estado atua através do direito, onde este delimita o poder através de uma lei superior, sendo esta fruto da vontade popular. Esta lei superior, ou seja, a Constituição Federal, deve ser compreendida como um sistema normativo composto por princípios implícitos e explícitos e normas jurídicas. Nesse viés, todas as instituições públicas e privadas, por conseguinte, a administração pública, mesmo no exercício de seu poder discricionário, têm que estar de acordo com seus princípios reguladores, sejam expressos ou implícitos, e demais normas jurídicas deles decorrentes. A Constituição de 1988 trouxe expressamente no caput do artigo 37 os princípios constitucionais regentes da administração pública, quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, mais recentemente, com o advento da emenda constitucional número 19 de 98, o princípio da eficiência. Tais princípios são de basilar importância na atuação administrativa, pois, segundo o mestre Celso Antônio Bandeira de Mello,
Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa a um específico mandamento obrigatório, mas a desatenção ao princípio implica a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isso porque, com ofendê-lo, abstém-se as vigas que o sustêm e alui-se toda a estrutura neles esforçada. Mas não só há princípios constitucionais expressos que há violação. Os chamados princípios implícitos também o são, pois eles igualmente possuem carga atributiva, axiológica e vinculativa. Convém trazer à colação magistério do abalizado Roque Antônio Caraza, sobre o assunto em pauta. Não importa se o princípio é implícito ou explícito, mas sim se existe ou não existe. Se existe, o jurista, com o instrumental jurídico teórico que a ciência do direito coloca à sua disposição, tem condições de discerni-lo, de ressaltar, com Souto-Maior Borges, que o princípio explícito não é necessariamente mais importante que o princípio implícito. Tudo vai depender do âmbito de abrangência de um e de outro, e não do fato de um estar melhor ou pior desavendado no texto jurídico. Aliás, as normas jurídicas não trazem sequer expressa sua condição de princípios ou de regras. É o jurista que, ao debruçar-se sobre elas, identifica-as e hierarquiza-as. No tocante ao princípio da legalidade, este vem expresso no artigo 5º, artigo 2º da nossa Carta Magna, onde ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Entre mentes para a administração pública, a legalidade passa a ter feições peculiares, pois sua atuação resta condicionada ao que a lei determina, sendo permitido ao administrador público realizar somente aquelas condutas legalmente previstas. Vale observar que, nesse sentido, a acepção lei não é restrita, limitando-se a esta ou aquela norma. Seu significado é muito mais abrangente, pois revela não só a lei em si, mas todo o arcabouço legal e constitucional em que está inserida. Nesse sentido, nos ensina Marino Pasaglini Filho. O princípio da legalidade, pois, envolve a sujeição do agente público não só à lei aplicável ao caso concreto, senão também ao regramento jurídico e aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa. A legalidade é a base e matriz de todos os demais princípios constitucionais que instruem, condicionam, limitam e vinculam as atividades administrativas. Os demais princípios constitucionais servem para esclarecer e explicitar o conteúdo do princípio maior ou primário da legalidade. O princípio da impessoalidade revela-se na finalidade da atuação administrativa, não podendo esta agir em benefício de interesses particulares. A conduta do administrador público deve se pautar sempre na objetividade e parcialidade, tendo como único propósito a supremacia do interesse público. Agride o princípio da impessoalidade tanto a promoção pessoal do administrador quanto a promoção do interesse secundário do organismo estatal a que pertence o agente público, quando destoante do interesse público primário, que é o alcance do interesse social. O princípio da publicidade decorre da ideia de transparência da administração pública. Portanto, não se concede o trato da res pública sem um mínimo de satisfação para a sociedade. Afinal, o administrador está lidando com uma coisa que não lhe pertence.
É um princípio instrumentalizador do controle externo e interno da gestão administrativa. Ademais, a publicidade é requisito de eficácia dos atos administrativos. Com efeito, a publicidade não se confunde com propaganda ou promoção pessoal dos agentes públicos, porquanto diz respeito às ações da administração pública e não de seus servidores. Por fim, o princípio da eficiência, que foi elevado a princípio constitucional pela já referida emenda constitucional número 19/98. Cumpre ressaltar que, malgrado a eficiência ter sido elevada a princípio somente com o advento da supracitada emenda, não se vê a atividade administrativa sem o dever de eficiência. É inerente à atividade administrativa o dever de publicidade, pautando-se pela lei com vistas ao alcance do fim público, interesse social, e de acordo com os padrões éticos e morais presentes na sociedade, mas também com o máximo de eficiência, sob pena do ato administrativo não importar nenhum benefício para a sociedade. Brilhante a respeito do tema é o magistério de Alexandre de Moraes. Assim, o princípio da eficiência é aquele que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social. Note-se que não se trata da consagração da tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio da eficiência dirige-se para a razão e fim maior do Estado, a prestação dos serviços essenciais à população, visando a adoção de todos os meios legais e morais possíveis para a satisfação do bem comum. Existem, entretanto, outros princípios informadores de uma correta atividade administrativa, como o princípio da finalidade, da igualdade, da supremacia do interesse público sobre o privado, da lealdade e boa-fé administrativa, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Destarte, somente com a observância de todos esses princípios é que a administração pública estará alcançando os fins objetivados pela nossa lex fundamentalis, conseguindo assim pautar-se pelos ditames de um Estado constitucional democrático de direito. Dos pedidos, por todas essas razões superiores, havendo fortes indícios de violação de princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, bem como de crime de responsabilidade e improbidade administrativa, seja a presente representação recebida, autuada e processada na forma e no rito preconizado no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei número 201/1967. Seja instaurada a necessária comissão parlamentar de inquérito, nos termos da legislação aplicável para a necessária denúncia. Informa-se, por fim, que cópia da presente denúncia está sendo enviada concomitantemente para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e para a Procuradoria Especializada de Crimes de Prefeitos. Pede deferimento. São Gotardo, Minas Gerais, 28 de fevereiro de 2014, Jefferson Leite, suplente de vereador, PMN, denunciante. Acompanham em anexos as fotos citadas na referida denúncia.